Olá, gente, boa tarde. Essa é a nossa segunda aula de língua portuguesa. O assunto é sobre variações linguísticas, que a gente já começou na aula passada, e a gente vai dar continuidade, né? Escolhi esse livro, A Língua de Eulália, de Marcos Bagno, para a gente tirar alguns exemplos, né, de preconceito linguístico, de variações linguísticas. E a gente vai começar essa aula com essas palavrinhas aqui. Alimpar, ajuntar, assentar, a levantar, a voar. Será que essas palavras, elas são do português não padrão? Será que as pessoas que falam ainda essas palavras, elas estão desviando da norma culta? Será que é um erro? Na verdade, né, como a gente tem aqui no livro A Língua de Eulália, essas palavras, elas são do português lá do século XVI, né? O português conservador, o português, a língua portuguesa tradicional, a língua portuguesa de Luís de Camões. Então, essas palavras são encontradas facilmente nos poemas como Lusíadas de Camões. Mas por que hoje em dia é de estranheza quando a gente escuta alguém falando, né? Elas todas, né? Uma característica é começam com essa letra A, né, que na verdade é uma preposição, e são verbos. Então, por que hoje em dia é estranho? Então, o português, né, a língua portuguesa, ela foi inserida no Brasil de forma para colonizar, autoritária, né? Os índios, que aqui já estavam, né, com a invasão portuguesa, eles tiveram que aprender a falar a língua portuguesa. E com o passar do tempo, né, essa língua portuguesa ela vai se modificando, né? Toda a língua ela vai se modificando. Mas o português era uma língua de prestígio, né? O português era uma língua de mercadoria, de embarcações, uma linguagem, uma língua marítima que a gente falava na época. A gente fala que na época o Portugal era muito rico, né? Eles faziam muito mercado marítimo. Então, eles precisavam, de alguma forma, culturalmente, eles precisavam inserir, né, essa potência de Portugal. E a primeira coisa é na cultura. A primeira coisa que eles tentaram fazer foi com a língua portuguesa, né? Então, quanto mais tradicional, quanto mais conservadora, melhor para uma inserção cultural, né? Melhor para uma colonização cultural. Hoje em dia, as pessoas que falam português dessa maneira, né, a gente trata com um certo preconceito, né? Tá falando errado, né? Assim não, né? Não é ajuntar não, é juntar. Por quê? Com o passar do tempo, né, com o modernismo, principalmente aqui no Brasil, né, Manuel Bandeira, Ojald, quando eles tentaram, né, fazer esse movimento moderno, a primeira coisa foi mudança na língua, né? E o que muda a língua? É o uso, é a literatura. Então, a gente vai tentar, né, diziam eles, vamos tentar modificar a língua portuguesa, porque mostra essa colonização, a gente vai colocar um nacionalismo nessa língua, o brasileirismo, né? Então, o modernismo, eles pegavam palavras nacionais, palavras modificadas ao longo do tempo e perdendo esse conservadorismo, né? Porque esse ajuntar, a levantar, a limpar é um português arcaico, a gente chama de arcaísmo, né? O que é arcaico? Arcaico é velho mesmo, é antigo, né? Então a mudança precisava partir também da língua. Não era uma mudança de postura, era uma mudança de cultura e a língua faz parte da cultura. Então esse A foi perdendo ao longo do tempo, principalmente com a inserção no modernismo no Brasil, tá bom? Então, hoje em dia, a gente escuta muitas pessoas do Nordeste, né, da zona rural, falar dessa forma, ainda, né? Mas por quê? Porque quando o Nordeste, quando os portugueses chegaram no Brasil, foi pelo Nordeste, né? Foi pelo litoral. Então, o Nordeste, ele foi o primeiro a ser colonizado.
e passou muito tempo, né, com a presença portuguesa. E a zona rural, por ser mais afastada do centro, né, a zona rural ela continuou com esses conservadorismos. Então, hoje em dia, a gente ainda encontra muitas pessoas, principalmente da zona rural do Nordeste, falando esse português que a gente hoje acha estranho, acha errado, né, acha que é uma variação, que é uma norma, não é uma norma padrão, né? Na verdade, é a não padrão, é a não culta, mas é um português conservador, é um português arcaico, é um português antigo. Então, eles não inventaram, eles não estão inventando palavras ou são palavras erradas, né? Esse errado a gente tenta não colocar com preconceito linguístico. Por quê? Porque quando a gente está mostrando que a pessoa está errando, né? Então, a gente tem um certo orgulho de dizer que sabemos falar a língua correta, que na verdade a gente, com as variações linguísticas, a gente viu que não existe isso. O que existe são variações, o que existe são modificações, né? Maneiras diferentes de falar uma mesma língua. Se houve comunicação, né? Se a mensagem foi entendida, então tá ok. A gente não precisa apontar o dedo e dizer que aquilo não é norma padrão. A nossa língua portuguesa, ela sofre as variações, os tipos de linguagem. Então, esse aqui que eu escuto muito, né, ainda, muitos alunos falando no dia a dia e os outros corrigindo, não é assentar não, menino, não é avoar não. Né? Na verdade, é um português que já existiu, é um português arcaico, é um português conservador, né, que a gente só tem que saber que ele existiu e que agora houve uma mudança. É que nem uma roupa, né? Você imagina aquelas roupas de gola alta, aqueles vestidos bem bufantes, né? Com aquelas mangas, as ombreiras. Aquilo é o quê? Uma moda cafona, né? Então, o português arcaico, esse português a levantar, a limpar, é um português cafona, né? Já existiu, já foi bonito para aquela época, mas agora, com as mudanças, com o modernismo, a gente prefere colocar uma língua mais moderna, uma roupa sem ombreira. Então é isso, o preconceito linguístico ele se dá quando a gente não entende, na verdade, a história da língua, certo? Até a próxima aula.